coloquei essa gravura porque, embora, né, eu vá explicar mais a parte neurofisiológica do corpo, para mim a questão, para mim nós somos isto, né? Essa parte neurofisiológica, essa parte corporal, mas nós somos a parte emocional que está junto, nós somos a parte mental, a parte espiritual. Para mim é tudo uma coisa só, né? A gente não tá só, a gente não é só corpo, a gente não é só emoção, a gente é tudo isso e mais um pouco. E para mim, assim, a gente é muito maior que o nosso próprio corpo, mas é através desse corpo que a gente consegue acessar as outras partes, né? Por isso que eu coloquei. Pode passar, amigos. Então, eu vou falar sobre o sistema nervoso autônomo ou neurovegetativo, né? O sistema endócrino, o sistema imunológico, e depois eu vou falar sobre o sistema neuroendócrino imunológico. Certo? Assim, vou explicar e a gente vai relacionar com a biodança, né? Trazer exemplos da vida da gente, trazer exemplos de dentro da biodança para a gente poder fazer um link, né? Senão não adianta só explicar a parte neurofisiológica e não linkar com umas coisas que acontecem, né? Pode passar. Então, o que seria esse famoso sistema neurovegetativo, né? Ele é um sistema... Faltou uma parte. Será que eu te... Ah, não, tá certo. Aqui eu queria falar, é um sistema, né? Que ele é formado por um prolongamentos das células, né? Que saem da medula, assim, ó. O sistema nervoso, ele se divide em sistema nervoso... Vou começar do começo, tá? O sistema nervoso, ele se divide em sistema nervoso central, que é onde estão essas flechinhas verdes, que é o encéfalo, né? O encéfalo é o cérebro, cerebelo e o tronco encefálico, e a medula, né? A coluna vertebral. E o sistema nervoso periférico, que é o neurovegetativo, é esses filamentos que saem do lado da medula, né? Dos gânglios, que são... que inervam todo o nosso organismo. Não tem nenhuma parte do nosso organismo que não venha, que não tenha esse sistema, né? Que não venha inervado pelo sistema nervoso autônomo. Então, eles são nervos, né? São filetes dos neurônios, eles se juntam e formam os nervos, e eles são o cabo de conexão entre o sistema nervoso central e os órgãos, e o nosso corpo. Eles fazem a ligação do sistema nervoso central com todo o nosso corpo, e através de impulsos elétricos, né? Então, ele tem uma extensa rede de neurônios, né? E é isso. No início, às vezes, eu me atrapalho um pouco, estou me concentrando aqui. É que eu estou, assim, emocionada e nervosa um pouquinho. Isso atrapalha. Tranquila, primeira vez também em Zoom, né, Carmen? Não estou muito acostumada, assim. Não te preocupe. Eu dei uma aula, mas era outro assunto, então esse assunto aqui faz tempo que eu não dou. Tranquila, porque tu sabe super bem isso. Não é dar, né? Para mim é compartilhar. Isso aí. Então, eles se comunicam com todos os tecidos, né? E o que ele faz? Ele inerva todos os tecidos e as funções dele, elas são executadas de forma automática, tá? Por que é sistema nervoso autônomo? Autônomo no sentido de que
as funções deles não dependem da nossa vontade. Mas isso não significa que eles fazem tudo à la louca, né? Tem quem coordene eles, né? Tem quem coordene esse sistema, que é o hipotálamo, né? Hipotálamo que está lá dentro do sistema límbico, ele que coordena o sistema nervoso autônomo, né? E o hipotálamo, ele é o principal centro que controla, e quando tem algum problema ali no hipotálamo, tem alguns centros vegetativos no tronco encefálico que assumem o comando, né, dele, assumem o lugar dele. Então, qual é a tarefa do sistema nervoso autônomo, ou sistema neurovegetativo? É aquilo que o Rudy falou hoje de manhã. É manter o equilíbrio interno, é manter a nossa homeostase interna. Né? Então, ele regula, assim, a nossa frequência cardíaca, a nossa temperatura, a força do batimento, o fluxo sanguíneo, a digestão e a micção. Ele coordena tudo, até os olhos, né? A abertura, fechamento dos olhos, né? Quando um ou outro é ativado. E também as glândulas também, né? E ele interage com o sistema imunitário, né? O sistema nervoso autônomo, ele interage com o sistema imunitário. Então, a gente já está começando a ver que, desde o início, ele não trabalha sozinho, né? Então, ele se divide em simpático, parasimpático, e tem mais um que não é o antipático, mas é o sistema entérico, né? Que ainda nos livros de neurofisiologia que eu tenho, ele ainda não está descrito. Mas num livro que eu li do Botticelli, ele diz que seria um sistema nervoso central, porque seria um sistema nervoso intestinal, né? Porque ele descobriram que ele tem uma rede muito complexa de neurônios situados nas suas paredes e que tem a ver com os movimentos peristálticos, e também ele seria um sistema semi-independente. Certo? Por isso que dizem, Carmen, que tem um segundo cérebro que é nos intestinos, é por isso? Eu não me aprofundei ainda nessa parte, mas eu já ouvi falar. Eu recebi um livro que eu ainda não olhei, e um vídeo também sobre isso. Mas é bem interessante, né? Porque nos últimos anos já descobriram muitas coisas, né? Além do que a gente já sabe. Então, o sistema nervoso simpático, os nervos, eles saem da coluna ali, né? Da medula, da parte do tórax até a lombar, até a última lombar. Então, eles saem dali, né? E eles vão formar pequenos gânglios, fica do lado da medula, não é dentro, porque dentro da medula é sistema nervoso central. Então, saem os prolongamentos e do lado eles formam os gânglios, né? E daí desses gânglios vai sair os filamentos, os axônios, que vão inervar todos os nossos órgãos, né? Aqui tem vários exemplos de órgãos, né? Desde a pele até a pupila, os brônquios, o coração, as glândulas sudoríparas, né? Até a questão ali está escrito piloereção, né? Quando a gente se arrepia, né? Os pelos se arrepiam. E a medula adrenal, o que mais? Produção e liberação de glicose no fígado, né? Então, assim, eles inervam praticamente todos os órgãos do nosso corpo, né? Então, assim, ó,
a função deles é usar os recursos que a gente tem guardados, a nossa energia, para a gente poder agir, né? Quando a gente se movimenta, quando a gente corre, a gente está ativando o sistema nervoso simpático. Ele nos prepara para a ação, né? E ele é sensível também a várias sensações, né? A variações da nossa emoção, né? Ele é capaz de se montar muito rápido a resposta. Quando a gente recebe um estímulo, a resposta é muito rápida. E um exemplo assim, ó, eu me lembrei que uma vez era de tarde, e eu estava indo para um lugar aqui perto de casa, que eu ia fazer uma consulta com florais do Joel Aleixo, e eu estacionei o carro, e aí eu vi uns gritos, umas coisas, e daí eu olhei assim, o que está acontecendo? Daí pelo retrovisor, eu vi no meio da rua um camburão da polícia, que parou, e saíram dois policiais com aqueles trambucão lá, não sei nem o nome daquilo, gritando, e eu no carro assim, né? E daí na minha frente vinha um carro dessas caminhonetonas ali, e o carro parou do meu lado, assim, eu estacionado e o carro parou ali, porque os policiais estavam no meio da rua, trancando a rua e gritando. E aí, mas tudo aconteceu assim, eu não raciocinei, né, gente? Então, assim, eu olhava aquilo assim, e aí nem passou pela minha cabeça o que eu faço, né? E aí foi a primeira vez que eu senti o meu couro cabeludo arrepiar. Eu acho que eu recebi uma descarga de adrenalina tão grande, que até meu couro cabeludo se arrepiou tudo, assim, né? E depois eu saí do carro, porque daí ele já estava com o menino no chão, com as duas armas apontadas para o menino, eu abri a porta, olhei para o lado, passei atrás do policial e fui andando calmamente, não sei como, gente. Isso aí tudo, né, foi essa questão da ativação. Então, o estímulo foi tão forte, eu recebi uma carga de adrenalina tão forte que a ação que eu tive foi sair calmamente, entre aspas, eu acho que eu estava meio anestesiada, e eu saí dali, né? Então, eu sempre penso nessa questão de como que cada um reage, né, a esse tipo de estímulo, né, da luta, da fuga, como que eu vou resolver isso. Então, eu me lembro muito porque eu me arrepiei até o último fio de cabelo, né? E eu saí dali do meu jeito, podia ter saído correndo, né? Mas eu fui calmamente e fui. E daí, quando eu cheguei lá, as moças, mas Carmen, como é que tu fez isso? Falei, não sei. Cheguei aqui. De cabelo arrepiado, mas cheguei. Então, eu sempre lembro disso, né? E assim, ó, e levando para a biodança, como que a gente poderia relacionar o sistema nervoso autônomo numa aula de biodança? Como que a gente ativa esse sistema na aula de biodança? Né? A gente sabe que o sistema o simpático é esse que a gente utiliza no dia a dia, né? Quando a gente se levanta, a gente sai para fazer tudo que a gente faz, a gente está no simpático, né? A gente vai preparar o café, a gente sai, a gente, né, vai. Quando a gente chega na aula de biodança, a gente já chega mais simpático, no sistema simpático no que o parasimpático, que eu vou falar depois, né? Por isso que a gente sempre começa uma aula de biodança com a ativação, né? A gente sempre começa, a gente não começa a curva do contrário, né, Marco?
eu e o Marco temos uma experiência nessa questão que vamos inventar e quase, ó. Então, e depois eu vou falar da música e da curva da aula eu vou falar um pouquinho, né? Pode ser? Tá. Então, vamos passar para o parasimpático. O próximo. Super importante, Carmen, relacionar com a curva fisiológica, perfeito, pode fazer. Eu vou falar, tá. Que eu acho que isso é o mais importante, né? Uhum. Do que saber o que ativa, o que não ativa. Não, é super importante. Parasimpático. Ah, sim, desculpe. O próximo. Eu que tenho que fazer. Eu não sei fazer isso, por isso que eu passei para ti, né? Sim, que eu me esqueci que eu estava fazendo. Esqueceu que era contigo mesmo. Então, o parasimpático, os núcleos, né, dos gânglios, eles se situam no tronco encefálico não. Exatamente. Um núcleo lá no tronco encefálico, lá em cima, vocês estão vendo? O tronco encefálico é aqui atrás da nuca, sabe? Quando termina a calota, o osso aqui, ele fica ali embaixo e sai ali, e daí já começa a coluna vertebral. Estou passando a flechinha aqui, eu não sei se dá para ver. Isso, é isso aí. E o outro núcleo deles é lá embaixo, no sacro, no rabinho aqui. Certo? E eles têm os axônios que saem dali, eles são mais longos, porque eles vão formar gânglios mais longe da coluna vertebral. O simpático, eles formam os gânglios pertinho, do lado da coluna. E o parasimpático, eles formam os núcleos, né? Os gânglios mais longe. Então, o axônio, o pré-ganglionar, que a gente chama, é longo, e o outro é mais curto. O outro era mais curto e mais longo. Esse é mais longo e mais curto, né? Então, assim, ó, eles também vão se ativar. Quando eles se ativam, por exemplo, quando ele está ativado, o que acontece? A gente contrai as pupilas, né? Diminui a frequência cardíaca, aumenta o peristaltismo do intestino e é a fase da digestão, né? E é a fase onde os linfócitos T, que são importantes para a nossa imunidade, eles são produzidos nessa fase, na fase do descanso, digamos assim, né? A gente gasta a energia com o simpático e o parasimpático como que repõe essa energia, né? Então, por isso que é importante essa questão também do dia a dia, que a gente fica muito girando com muitas atividades, muito trabalho, e não descansa, e gira e fica girando. E o que acontece quando a gente não desliga esse sistema, o simpático? A gente fica doente, né? E um dos sintomas, assim, bem característicos é quando a gente fica gripada, né? A gente vai se dar conta de que a gente não se cuidou, a gente não parou, e daí a gente fica doente. Então, a gente tem que ter essa questão do equilíbrio. A homeostase é isso, tu fazer um equilíbrio entre os dois sistemas. Tu fazer as tuas coisas, tu sair para a tua vida, tu estudar, tu trabalhar, mas também tu descansar, tu repousar, né? Que é o que a gente faz na aula de biodança. A gente faz essas duas coisas, a gente propicia essas duas ações dos sistemas, né? A gente faz um equilíbrio, na aula de biodança, a gente busca um equilíbrio entre essas duas polaridades que, na verdade, andam juntas, né? Então, eu acho que era isso. Deixa eu ver se na minha cola aqui tem mais alguma coisa. Não, pode passar. Então, como é que a gente faz isso na aula de biodança? A gente usa principalmente os exercícios e a música,
né? A música e a dança, né? Então, quando a gente chega para a aula de biodança, a gente já chega com um nível, a ativação do simpático já está andando, digamos assim, né? Porque a gente ou pegou o carro, dirigiu, ou a gente veio do trabalho, né? Então, a gente ativa, a gente continua nessa ativação, né? Através de músicas com ritmo euforizante, danças com movimentos ativos, exercício de identidade, né? Toda aquela parte da ativação da aula, a gente continua da onde a gente veio. E nessa parte da aula, além da gente ativar o sistema simpático, a gente também ativa o sistema endócrino, né? A gente ativa a questão dos neurotransmissores, né? Então, assim, e daí depois, como é que a gente faz para passar para ativar o parasimpático? Como que a gente faz isso para dar um tempo, para proporcionar com que o nosso corpo se restabeleça, se recompõe, se reorganize, né? Porque a aula de biodança, ela é um laboratório, digamos assim, não sei se é bem essa palavra. A gente vive ali em 1h30, 2, o que a gente vai viver lá fora depois, né? A gente experiencia ali, e isso a gente leva para fora. Então, como que a gente aprende essa questão de se respeitar, né? De respeitar essa questão de que eu tenho de se cuidar. Na verdade, uma aula de biodança, ela nos ensina também a como nos cuidar fisiologicamente. Então, quando a gente vai passar para a parte regressiva da aula, a gente não pode simplesmente botar caminhar em pares, dança, sincronização rítmica e vários exercícios de ativação e de ritmo, e de repente, agora vamos fazer uma roda de embalo, sem fazer nada, assim. Então, a gente não pode passar de uma ativação alta para uma ativação, assim, como é que eu vou dizer, baixa, não. A gente cortar, a gente tem que fazer devagarinho, porque a gente estimulou o nosso corpo a liberar os neurotransmissores, a gente ativou o simpático a funcionar a 1000, e de repente a gente desliga o botão do simpático e liga o simpático. Não dá. Alguma coisa vai acontecer com a gente, corporalmente, fisiologicamente, né? Então, muitas vezes, essa questão da passagem, para isso que tem os exercícios que a gente chama de harmonização, e eles são chamados de exercício de passagem, né? Tu passar de um estado para o outro. Tu vai preparando o teu corpo para poder chegar na outra parte com harmonia, sem estresse, né? O que pode acontecer, que já aconteceu, é de alguma aula estar na ativação e de repente cair para a parte regressiva, e depois no final da regressiva levantar muito rápido, e no final as pessoas terem tontura, ou durante, ou náusea, mal-estar. Já teve gente que teve diarreia, né? Porque não foi equilibrada essa parte. A gente tem que equilibrar, porque o nosso corpo tem um tempo, a gente tem um tempo para fazer isso. Não pode, assim, pular, agora eu vou me jogar no chão. Não pode fazer essa mudança brusca, né? Por isso que eu digo, essa aula que essa curva da aula, ela não foi pensada à toa. Ah, vamos fazer assim porque é bonito. Ela tem um embasamento, né, neurofisiológico. Então, é super importante isso. Para mim, uma das coisas mais importantes, assim, dessa parte da neurofisiologia, não que as outras não sejam, eu acho todas importantes, mas para a aula de biodança é saber fazer isso, né? E também quando a gente, para ativar o simpático, então, com música suave, dança de câmera lenta, exercício de regressão. E também para sair dessa parte regressiva da aula,
também sai devagarinho, porque às vezes eu vejo muito facilitador que tu tá lá toda na regressão e daqui a pouco, pá, bota uma música para tu acordar e bota uma, duas músicas e deu. Então, tem todo um passo para tu sair de volta, para tu poder devolver os teus alunos de volta para a realidade. Porque eles vão ter que sair dali, pegar um ônibus, vão dirigir, né? Então, tem que colocar um pouco de estado de alerta de novo. Não dá para sair muito grogue da aula, né? Às vezes a gente não ativa muito porque o trabalho tem, a gente tem uma intenção com a aula de biodança, com o trabalho que a gente está fazendo. E às vezes a gente não quer colocar muita ativação, mas a gente tem que colocar o suficiente para as pessoas poderem sair da aula bem, bem em todos os sentidos, né? Se sentindo bem, aquela sensação de bem-estar que a gente tem. Quando a gente sai de uma aula de biodança e a gente tem aquela sensação, ai, coisa boa, um bem-estar, assim, parece que tá tudo bem, né? Que a gente pode chamar de, que o Damasio chama de emoção de fundo, que a gente pode chamar de humor endógeno, né? Que é essa sensação corporal que a gente tem de estar se sentindo bem. Então, assim, eu acho super importante essa questão da curva da aula. Eu acho super. Sou muito chata com isso. Quem já trabalhou comigo sabe que eu sou chata, porque eu acho que isso é muito importante, sabe? Eu acho que para mim é fundamental, né? Que o aluno saiba, que saia da formação sabendo isso, como fazer isso. E daí vem as metodologias, né? Para poder. Como é que é? Não é ensaiar, mas para poder colocar na prática isso, né? Como se faz isso. Acho que até saí do assunto, não sei. Falei demais. Não, tá ótimo, tá ótimo. Quero ver se tem mais alguma coisa. Ah, então sim. A questão do simpático, parasimpático, e dar uma levantadinha no simpático, é a gente fazer uma harmonização neurovegetativa. A gente sair neurofisiologicamente harmonizado. Que é isso que a gente quer com a biodança, né? E esse harmonizado neurofisiologicamente, emocionalmente, é tudo junto, né? Eu estou falando na parte neurofisiológica porque é o que eu estou falando agora, né? Que a gente está tratando agora. Mas eu acho que, Carmen, quando é bem feita a curva, a pessoa sai se sentindo bem, né? Ela Isso, sai se sentindo bem. sai. Sai se sentindo bem porque o facilitador respeitou exatamente essa questão, né? Então, por isso que é super importante. Será que tem mais alguma coisa? Bom, depois o pessoal pode falar, né? Se tem alguma, se ficou alguma coisa. Vamos para o próximo? Então, as nossas funções do corpo, né? As nossas funções corporais, elas são reguladas por dois sistemas principais, tá? De controle, que é o sistema nervoso e o sistema hormonal ou endócrino. Né? Então, ele está envolvido com controle das funções metabólicas do organismo, né? Com controle da velocidade das reações químicas, transporte de substâncias através das membranas das células, atua no metabolismo do crescimento, das secreções, transporta, né? Substância, já falei. Então, assim, ó, alguns efeitos hormonais, eles podem acontecer bem rápidos, né? E outros podem levar um tempinho a mais. Mas eles continuam por um tempo até desaparecer. Por isso que quando a gente ativa o sistema nervoso, o simpático no início da aula, a gente ativa vários hormônios, vários neurotransmissores. E eles têm um tempinho, né, para a gente poder passar e ativar outros, ou continuar ativando, entende? Por isso que não pode ser também tão a troca tão brusca.
porque não é só o sistema simpático, tá tudo junto, né, gente? A gente explica separado, mas é tudo junto. Então, eu coloquei essa figurinha, né, onde aparecem as glândulas. O hipotálamo do sistema nervoso central, né, que é no sistema límbico, ele também, ele produz ai, gente, produz um hormônio, que eu vou falar depois, o CRH, né? Então, podemos passar? Senhora. Então, ele é formado por glândulas, né? Que produzem, armazenam e elas secretam hormônios, né? Então, a gente tem dois tipos de glândulas. As glândulas exócrinas, que elas possuem os canais que elas eliminam a secreção no meio externo ou em cavidade de órgãos, né? Por exemplo, as glândulas lacrimais, salivares, mamárias, sudoríparas e sebáceas. Então, suor é da glândula sudorípara, né? Saliva, etc. E as glândulas endócrinas, elas lançam as suas secreções ou hormônios diretamente no sangue, né? Então, é a tireoide, a hipófise pituitária, a pineal e as suprarrenais. E as mistas, elas possuem dois tipos de células com funções diferentes, né? Como o pâncreas, que o exócrino é o suco pancreático, né? Que ele lança no duodeno pelo canal pancreático. E o pâncreas produz insulina, né? Que é um hormônio da insulina, que é lançado diretamente na corrente sanguínea. Então, os hormônios, eles são substâncias químicas produzidas por um grupo de células, né, nas glândulas, e são secretadas na corrente sanguínea e exercem o efeito fisiológico de controle sobre as outras células do corpo, né? Então, a gente tem dois tipos, que é os esteroides, que são sintetizados a partir do colesterol, e os peptídeos ou proteicos, que são produzidos a partir de cadeias de aminoácidos, né? E são constituídos por pequenas proteínas. Pode passar. Deixa eu ver se vem agora. Tá. Então, o sistema nervoso e o sistema endócrino, sistema nervoso, através do hipotálamo, ele faz o controle hormonal, ele controla a secreção do hormônio de crescimento, né, da glândula hipofisiária. O hipotálamo controla a secreção do hormônio da tireoide, e também o hipotálamo, ele controla grande parte do metabolismo, né? Ele é um grande chefe, digamos assim. Ele é pequenininho, mas ele tem funções importantíssimas, né? Até alguém falou naquele filme hoje de manhã do Quem Somos Nós. Eu lembrei Ali de tem ti, vários... Carmen. É que quando eu dou a aula como é que presencial, eu passo pedaços desse filme, né? Eu pego o que interessa na matéria, né? E ali tem como é que ele funciona, quando é ativado e como é que ele faz, né? E, inclusive, a questão dos neuropeptídeos, que eu não me lembro quem falou. A Se Cira. vocês... tem aquela parte do casamento, né? Quando sai da igreja, tem toda aquela parte da festa, e ali a gente pode ver exatamente de um jeito lúdico, né? Como que acontece, como que é ativado. E também tem outras coisas que a gente pode observar ali também, a questão dos marcadores somáticos, também do Damasio, dá para ver como que a pessoa lida com a situação atual, né? Em função do que ela viveu no passado, então ela responde igual, né? Então, assim, é bem interessante.
Não, é que é o mesmo slide e eu começo a falar e daí eu vou me lembrando e vou anexando outros assuntos. É que eu coloco os slides para mim ter um Uma guia, guia. né? É. E daí eu vou indo conforme eu vou pensando, né? Carmen, se tu puder dar assim, uma brevíssima explicação do que é o marcador somático, só para o pessoal não ficar muito boiando. Ah, tá. Posso. Então, o Antônio Damasio, ele diz que todas as vivências, todas as experiências que nós passamos na vida, elas ficam marcadas no nosso corpo, né? Nosso corpo, cérebro, na parte do cérebro onde estão as nossas sensações corporais, né? É a memória, a parte frontal e a parte ali da mais lateral aqui, que é as sensações corporais. Então, ele diz que quando tu é exposto a uma vivência que foi principalmente vivência de cunho emocional, né? Tu foi exposta a uma situação e aquilo te marcou muito, foi muito. Eu não quero usar a palavra traumatizante, sabe? Porque são todas as experiências. É uma coisa que te marcou muito. Pode ser boa e pode ser ruim. Pode ser um momento estruturante também. Pode ser um momento estruturante, exatamente. Uhum. Porque daí, assim, quando esta mesma situação aparecer lá adiante na tua vida, tu vai ter a mesma reação que tu teve quando ela aconteceu. A resposta que tu vai dar ao estímulo que tu vai viver no futuro, que não precisa ser exatamente a mesma, mas uma situação que remeta àquela que tu viveu, a tua resposta atual vai ser a mesma. A tua atitude vai ser a mesma. Né? Então, o que que aparece nesse filme como exemplo? Essa moça, que é a fotógrafa, ela casou, ela tinha pavor de casamento porque ela casou e um belo dia chegou em casa, estava o marido transando com a madrinha dela de casamento. Então, cada vez que falava casamento e ela ia no casamento, ela tinha aquela reação, tanto que acontece toda uma história em cima disso no filme, que mostra exatamente isso, né? Então, pode ser uma coisa ruim e pode ser uma coisa boa. Ah, eu fui fazer um passeio de barco numa ilha paradisíaca e tal, com os amigos que eu adoro, que foi super, super bom. Eu fiquei com aquilo. Ai, que coisa boa, né? Daqui um tempo, sei lá, daqui um ano, 2, 3, alguém vai me convidar para fazer um passeio de barco. E daí eu vou dizer que sim. Porque mesmo que eu não traga no meu consciente, está marcado lá que foi bom. Né? Então, as decisões, que é o que ele fala, que a gente decide, a gente reage, né? Conforme aquilo que a gente viveu. E eu acho que a biodança, nesse sentido, ela pode refazer as que não são, as que são ruins, ela pode transformar, né? Que a gente possa dar, ela pode criar em cima uma outra memória, que eu digo, né? E daí, quando acontecer, tu já não vai reagir assim, tu vai reagir assim melhor. E isso é um processo, por isso que biodança é um processo, vai devagarinho, né? A não ser com o projeto Minotauro, né? Que é. E uma coisa importante, assim, que o Damasio fala, é que quanto mais afetivo, quanto maior for o vínculo afetivo entre as pessoas, maior o resultado e maior a transformação, entendeu? Por isso que a biodança é importante, essa questão da afetividade. O vínculo e a afetividade faz toda a diferença, gente. Faz muita diferença. Então, é isso. Mais alguma coisa? Carmen, deixa eu só... Eu me lembro muito dessa aula que tu dá com esse filme, né? Até a Cira deixou ali
no Eu vi, chat o filme, né? Então depois vocês assistam. Mas eu me lembro que a gente conversava um pouco a respeito de que quando tem essa marca muito forte, às vezes ela é negativa, pode existir um processo de adição, de ficar viciado em determinados neurotransmissores, né? E buscar situações, mesmo que a gente não goste muito, mas aquela situação, porque às vezes a gente pergunta, por que eu repito tal situação? Muitas vezes tem a ver porque eu estou viciada naquele neurotransmissor e daí eu crio a situação para produzir ele, né? Isso. E daí vai que, quando a gente vai procurar biodança, né, a gente não quer mais fazer isso, a gente quer mudar. E daí a gente vai para a biodança e recebe outros estímulos positivos. E daí, como é um processo, né, tem que repetir, porque essa questão da adição também tem a ver com a questão do caminho neuronal, né, da neuroplasticidade, dos caminhos que estão de tanto ir ali sempre, a coisa tá tão encruada ali naquele caminho, que daí tu tem que fazer um caminho novo, e isso é um processo, né? Por isso que na biodança, às vezes, a gente tem um comportamento que a gente não quer mais. E daí, lá adiante, um belo dia a gente viu, às vezes, a gente às vezes tem consciência ou não. Quando a gente se dá conta, a gente já mudou a resposta. Daí a gente desconectou aquele lá que a gente não quer mais e já está conectada no outro. E a tomada de consciência também é importante, né? Mas como que isso aconteceu? Isso aconteceu lá dentro, tem toda essa questão, né, do caminho neuronal que estava forte e a gente foi reforçando um caminho novo até tu desliga aquele velho lá, tu desliga. Quando dá um... Não sei se poderia chamar de transtase, né? Quando a gente dá aquele pulo, tu já não faz mais. Pode acontecer de novo, tu não vai mais ter aquela resposta, porque tu já tá com a outra conexão bem forte, né? Já mudei de assunto. É que uma coisa vai levando a outra, Claro, né? claro. Uma coisa vai levando a outra. E lá vamos nós, né? O que eu ia falar? Sistema nervoso, sistema endócrino. De vários hormônios, já falei. O que mais? Então, assim, ó, o hipotálamo, ele é um centro de coleta de informações, né? Ele recebe informações de tudo que é lado, assim, de fora, de estímulos, e daí ele recebe, né, esses sinais todos, de todas as fontes possíveis do sistema nervoso, e grande parte dessas informações que ele recebe, ele utiliza para controlar a secreção das glândulas da hipófise. Depois, se der tempo, eu falo, tá, Kátia? Neuroplasticidade. O próximo. Então, essa figurinha aí é de um livro. Vou mostrar para vocês. Que se chama Psiconeuroendócrino-imunologia, que o Rolando tem lá na apostila de aspectos fisiológicos, ela está como bibliografia, né? Então, esse livro aqui é super importante, e esse aqui já é de 2007, não sei se teve outro, já está atualizado, revisado e atualizado, não sei se já tem outra revisão, né? Tô vendo que a tua cópia é em italiano, Carmen. É italiano, só achei em italiano. Será que ela Desculpa. tem em português? Não. Não sei. Esse aqui eu comprei naquela época na internet, entendeu? Veio de lá e tal. Mas esse livro aqui é fundamental, também, né? porque ele faz um link, ele trata exatamente toda essa questão do sistema nervoso, né, endócrino, imunológico, psicológico, como uma rede, que está tudo interligado. E eu acho que daqui que o Rolando teve. Essa aqui é de 2007. Então, e daí eu tirei esta figurinha, essa figura aí, que o hipotálamo, ele produz um hormônio
o CRH, que é um hormônio que libera a corticotrofina, né? Ele libera o ACTH, que é o hormônio adenocorticotrófico, ou corticotrofina, né? Então, esse hormônio, ele apresenta um papel fundamental na fisiopatologia dos distúrbios relacionados ao estresse crônico. Ele tem a ver com depressão e ansiedade, né? Então, quando a gente está abaixo de estresse crônico, quando eu penso nisso, eu penso no momento que a gente está vivendo desde março, né? O pessoal da Europa até antes, né? Eu penso o que tudo isso está produzindo nas pessoas, né? Todo esse estresse, essa coisa nova que a gente ficou cerceada a liberdade, né? E outras coisas assim, e o mais importante que a gente ficou muito limitado na questão das relações presenciais e afetivas, né? Do toque, do abraço, do olhar, do beijo, assim. Então, quando tu tá abaixo de estresse, o que acontece se tu tá muito tempo em cima sendo ativado, né, esse hormônio aí? Então, assim, ó, ele tem efeitos por todo o cérebro, né? Então, diminui o sono profundo, as pessoas têm insônia, diminui a sociabilidade, né? As pessoas ficam com medo de sair, não querem. Primeira vez que eu saí na rua, eu quase tive um chilique. Eu vi uma pessoa a meio metro de distância, eu saía para o outro lado. Eu pensei, mas o que é isso? Tô de máscara, gente, o que é isso? Entende? Então, ele também ativa o eixo do estresse e ele altera a atividade elétrica dos neurônios do hipocampo, que é da memória. Então, por que às vezes parece que a gente, não é que a gente perdeu a memória, parece que a gente quer lembrar as coisas e não lembra, né? Então, diminuição da fome, a gente fica sem fome, diminuição da atividade sexual, aumento da atividade motora, que daí a gente fica no agito, né? Então, a pressão alta, pode ter pressão alta, taquicardia, e redução da função intestinal, né? Então, eu fiquei pensando nesse momento que a gente está vivendo, né? Como que na biodança a gente pode dar um outro estímulo para minimizar tudo isso que está acontecendo. Que eu acho que mesmo que a gente não está presencial, né, é importante. Minimizar, que eu falo, os efeitos que a gente está sentindo de tudo isso, né? E daí uma pergunta que eu me faço assim, ó. Vocês que estão na escola, né? Que tem muitos de vocês que participam de grupos semanais online. Como que tá para vocês? Isso é para vocês refletirem, né? Como que tá para vocês esse momento, assim, né? Se tá fazendo efeito, se tá ajudando, assim. Eu acredito que ajude, por menos que a gente não esteja presente, mas a gente consegue se olhar, né? Consegue se comunicar, falar. Como que tá isso para quem continuou, né? E para o facilitador, porque, né, tem essa questão do ter que se reinventar, né? Neuroplasticidade de novo, né? O facilitador teve que criar, reinventar, né? O que eu vou oferecer para os meus alunos, para as pessoas, para a gente poder ficar firme e se manter com boa saúde, né? Nesse momento. Isso eu me perguntei também. Ó, todo mundo está dizendo que ajuda muito. Eu acredito que sim, porque a gente recebe um monte de informação horrorosa, um monte de coisa pesada, e daí vem a biodança, que te dá momentos estruturantes, que te dá estímulos positivos para tu fazer esse giro, essa troca, né?
É assim, Carmen, a gente tem chamado, né, acho que cada facilitador que tem trabalhado, eu estou com 5 grupos, né, Uhum. aumentou no final o número de grupos que eu tinha, em vez de diminuir, aumentou, né, porque as pessoas estão precisando muito, e eu estou É. com grupos também em outras línguas, né, mas o Uhum. que eu não chamo de biodança essa atividade, eu chamo de proposta vivencial, né, porque não é exatamente a biodança, porque falta justamente uma série de questões que eu acho que não se ativam em nível fisiológico mesmo, porque, por Uhum. exemplo, Uhum. a falta de contato físico, ela não é insubstituível, né? Por exemplo, se tu olha para a câmera, para fazer uma roda de olhares, por exemplo, mesmo que tu faça uma roda de Sim. olhares e as pessoas ficam emocionadas, quando tu olha para, se tu vai fazer olhar, tu vai ter que olhar para a câmera, não para a pessoa, né? Então, na Ah, realidade, isso é difícil. não consegue olhar direto nos olhos, né? Então, tem algumas coisas que ficam capengas, né? Que elas ficam capengas Uhum. bom, particularmente como pessoa que tem trabalhado, cada um está encontrando as suas soluções, né? Eu Uhum. tenho trabalhado muito sobre a questão do movimento, obviamente, né? E da criatividade. A criatividade eu acho que é uma solução, né? Uhum. Para esse momento. Então, poder proporcionar às pessoas que elas se expressem, que elas criem, que elas inventem coisas novas, que elas cantem, que elas dancem, que elas escrevam poesia, que elas pintem, que elas possam ter Uhum. um espaço de comunhão dessas coisas, né? Então, eu tenho trabalhado mais Uhum. nesse sentido, Uhum. porque como grupos de apoio mesmo, né? Porque tem algumas coisas que sim, né? Que sim, eu posso fazer uma carícia em mim mesma e tudo. Às vezes eu trabalho com Uhum. isso, mas o contato com o outro, O outro. isso é muito muito difícil de trabalhar Uhum. dessa forma, né? Uhum. A gente teve Tem. a último encontro da escola que a gente fez vivências, né? Uhum. Eu propus para as pessoas que se encontrassem em duplas, que elas fossem quem se sente seguro, né? Que fosse na casa do Ah, tá. outro para fazer alguns exercícios juntos, né? Também que foi uma coisa legal também. Não é Uhum. isso, tem que buscar solução, né? Tem. Tomara que passe logo. Vamos adiante, então. Eu Vamos, Eu não nem sei. sei que hora. Ai, oi, 15 não sei se eu podia falar uma coisa. Então, Pode? tá. Pode. É que. Não, é só porque eu tô recomeçando a escola agora também, né? Eu demorei um pouco a aceitar esse, eu acho também essa coisa assim, virtual, né? Para mim ainda não é uma coisa que eu tenho dificuldade com essas palestras, esses grupos virtuais, enfim, né? Apesar de achar muito legal e tal, e acho que ajuda muito, mas eu queria colocar uma coisa que no caso, que até eu fico pensando, às vezes, me questionando. Porque lá em Portugal, quando eu estava, o grupo de lá, alguns grupos de lá continuaram, mesmo na pandemia, sabe? Tá, fechou uns 2 meses e depois a gente continuou se encontrando presencialmente. Eram menos pessoas e tal, né? Mas e eu não sei, assim, o Nuno, e eu fazia com a Daniele lá, né? Que é a diretora do Rio de Janeiro, que está em Portugal. Mas o Nuno, que é um facilitador lá e diretor lá de Portugal, né? Da Escola do Porto, aqueles dias eu assisti uma palestra dele, só para. E daí ele dizia dessa coisa que ele também não parou o grupo dele, que até hoje não teve nenhum caso positivo no grupo dele de Covid, enfim, e que ele levantou essa questão, pelo que eu entendi, né? Que no caso essa coisa de se encontrar, por ser uma coisa positiva, esses encontros da biodança, e por ativar o positivo, isso próprio seria uma imunidade para a pessoa, seria uma imunidade. Ai, não sei, assim, eu fiquei pensando, sabe, que realmente faz muita falta essa parte física, sabe, E agora eu já estou no Brasil há um mês, não estou fazendo biodança, então, presencialmente, e eu vejo como isso faz falta, assim, e eu não sei, até eu fico me perguntando, assim,
Até que ponto não seria... Mas, claro, aqui no Brasil talvez também seja uma... Se bem que em Portugal também aumentaram os casos agora, muito. Mas eu acho assim, isso, eu não sei o que acha a Carmen sobre isso, que se a gente abrir essa discussão agora, a gente não acaba a maratona, porque ela desvia completamente do nosso tema e mobiliza as pessoas até a morte, né? Então, ou até a vida, né? Sim. É verdade. Não, só queria dar esse depoimento, assim, enfim, mas acho que é uma coisa para, enfim. É que esse conversar assunto mais em outra ocasião. que esse assunto rende, né? Senão a gente pode ficar aqui uma hora falando sobre isso, né? Sim, claro. E eu também falei, porque eu acho que é importante a gente falar da questão do momento que a gente está vivendo, né? Porque como que a gente está fazendo, né, para se manter saudável, né? E como que a biodança pode ajudar com isso de outras formas. Por isso que eu falei, facilitadores criarem outras, né, outras maneiras, recriarem em cima, porque como estava, assim, no momento, não está dando. Enfim, vamos passar adiante. Sim, não. O próximo. Deixa eu ver se eu consigo aqui passar. Deu. Então, vamos falar para o famoso sistema imunológico. É um dos temas mais badalados deste ano, né? Então, o que é o sistema imunológico? Ele é um sistema que ele tem a capacidade de proteger o organismo contra substâncias estranhas, bem como de resistir a quase todos os tipos de toxinas que podem lesar, né, os órgãos e tecidos. Então, essa capacidade que ele tem de lidar com isso, de proteger o organismo, se chama imunidade, né? Então, quando nosso organismo é invadido, o sistema, ele reconhece a natureza estranha do que tá entrando no nosso organismo, né? Pode ser toxina, micróbios, bactérias. Ele vai desenvolver uma reação que vai destruir essas moléculas que são estranhas no meu corpo. Isso não faz parte do meu corpo, né? Então, alguns tópicos sobre o sistema imunológico que eu peguei do Botticelli, que ele diz que por ser composto por... Ele tem diversas classes de células, que eu vou falar depois, né? E ele tem um número enorme de elementos, ele se autorregula. E ele está em contínuo movimento, né? Ele está na linfa, né? Ele está no sangue, ele extravasa dos vasos sanguíneos, né, que se chama um movimento que as células podem fazer, que se chama diapedese. Então, elas estão em contínuo movimento no nosso corpo todo, patrulhando, e aí elas são órgãos, elas são sensitivas, elas percebem quando tem alguma coisa estranha e elas vão lá ver o que é, né? Então, e essas células, elas podem se transformar em células que, quando elas encontram, por exemplo, um micróbio específico, depois essa célula sai, ela pode se transformar em célula memória. Ele tem memória, o sistema imunológico, né? Eles têm memória desse encontro com esse tipo de invasor, né? Então, daí, quando acontecer de novo, elas vão lá de novo e já sabem o que fazer, né? A vacina funciona assim, Carmen, as vacinas. Com essas células essa memória. Uhum. Então, assim, ó, não tem nenhum órgão que não venha monitorado pelo sistema imunológico.
elas estão na pele, na mucosa, no sistema linfático, no sangue, por tudo, no cérebro, por tudo. Então, ela funciona como um órgão capaz de perceber as sensações internas, eles percebem a sensação interna e, por isso, participa ativamente da regulação do equilíbrio dinâmico do nosso corpo. Então, ela se comporta, a célula se comporta como um grande sistema de regulação que é influenciado e influencia os outros sistemas reguladores, que é o sistema nervoso e o sistema endócrino. Então, um fator muito importante que eu acho que tem a ver com essas células memórias também, é que eles adquirem uma tolerância, né, no sistema imunitário, nas mucosas e na porção intestinal, eles adquirem uma tolerância que é bem importante também. E na espécie humana, eu não coloquei aqui, o Botticelli fala que elas têm uma forte marca sexual. O que significa isso? Que a diversidade entre homem e mulher influencia fortemente do jeito que o sistema se responde, né? Então, a nossa suscetibilidade às doenças. Então, ele diz que as mulheres têm uma imunidade mais potente que os homens, mas frequentemente têm defeitos de controle de resposta imunitária. Isso significa o quê? Que de cada 100 pessoas que sofrem de doença autoimune, né, que a autoimunidade é um desenvolvimento de imunidade contra os seus próprios tecidos, mais de 75% são mulheres. Então, ele diz que as razões, né, que estão na base disso aí ainda não estão bem claras ainda, né? Então, mas ele acha que os hormônios sexuais, eles têm, que pode ter uma função importante nesta questão, né? Que a gente tem os hormônios sexuais diferentes, né? Então, a gente tem o sistema imunológico, a gente tem os órgãos, né? O timo, aqui. Hoje eu estava fazendo a batucada no corpo e eu me dei conta de que vou bater no meu timo, né? Vou ativar ele para fabricar bastante celulazinhas, né? Sistema imunológico. A gente não fala isso para ativar a imunidade, a gente dá uma ativadinha nele? Então, elas estão nos gânglios linfáticos, no baço, no timo, nos vasos linfáticos e na medula óssea, né? Então, assim, ó, a medula óssea é todos os ossos do nosso corpo tem uma medula. E em toda a medula de todos os ossos nós temos as células do sistema imunológico. A gente tem um sistema imunológico muito potente, gente. Eu me dei conta quando eu comecei a ler, eu digo, nossa senhora, mas é muito, a gente tem como que a gente é perfeito, sabe? Como que o nosso corpo é perfeito, como que a gente funciona perfeito, tudo em rede, tudo... Eu acho maravilhoso, né? Então, vamos passar outra? Então, os órgãos linfáticos, os primários é o timo e a medula óssea, e os órgãos e tecidos secundários são o baço, nódulos linfáticos, apêndice, amígdalas, tecidos linfóides associados ao intestino e aos brônquios. Né? Então, tinha uma coisa para falar do baço, que agora eu não me lembro. Depois, se eu me lembrar, eu falo. Tá. Então, a gente tem esse sistema no corpo inteirinho. Às vezes a gente precisa de remédio para dar uma ajudinha, né? Que o nosso organismo, por algum motivo, não consegue fazer tudo sozinho, mas se a gente pensar do jeito que ele é organizado, de como ele funciona, ele daria conta de tudo praticamente, né? Mas, enfim. Próximo.
Estou pensando, né? Estou pensando nisso, fazendo uma reflexão. Então, as células de defesa do organismo, a gente tem bilhões de células, né? E quem forma essas células aí, quem forma essas células os leucócitos, os macrófagos, os neutrófilos, elas têm um precursor comum que se chama células-tronco, que elas estão na medula óssea, elas são formadas a partir da medula óssea. Então, todas elas, depois elas vão se diferenciando um pouco, mas elas têm uma célula comum chamada célula-tronco. E elas são produzidas principalmente na medula óssea. Então, a gente tem os leucócitos, né? Que todos eles são unidades móveis, eles se movimentam pelo corpo, né? Eles são transportados pelo sangue até áreas onde tem infecção e inflamação graves, e eles têm uma defesa rápida e poderosa contra qualquer agente infeccioso, né? Então, os tipos de linfócito, que são as principais células de resposta imune. Então, o T é esse azulzinho ali que está embaixo, a figurinha de baixo. Eles combatem os vírus, fungos e tumores. E eles se localizam principalmente no timo. E os linfócitos B é para bactérias e toxina. E os linfócitos B, eles que produzem os anticorpos. Os anticorpos que a gente vai ver depois, que são as imunoglobulinas. Aí a gente tem os macrófagos, né? Que tem essa figurinha ali de cima, que são também chamados de monócitos. Então, eles agem através da fagocitose, né? Eles envolvem o agente agressor e digerem ele, né? Então, eles podem fagocitar, eles podem digerir até 100 bactérias de uma vez, né? Então, eles englobam até partículas maiores, né? E, além disso, depois que eles digerem, né, essas bactérias, eles expelem o produto, o resíduo, né, do que sobrou das bactérias, que depois vai ser digerido por enzimas intracelulares. Então, os macrófagos, eles estão presentes na inflamação crônica. Então, as células encarregadas de reconhecer o inimigo, né, e de atacar são os linfócitos T e os macrófagos. Depois a gente tem os neutrófilos, que também elas são a primeira linha de defesa quando ocorre uma lesão por bactérias. Também são bilhões, e elas vivem de 24 a 48 horas. E elas também fagocitam, mas em menor quantidade, né? Elas podem fagocitar de 5 a 20 bactérias antes de elas se tornarem inativas e morrerem. E elas estão presentes nas inflamações agudas, dos neutrófilos. E os eosinófilos são a nossa tropa de reforço. Eles chegam após 24 a 48 horas do início da inflamação. E também eles agem na inflamação de pulmão, do sistema gastrointestinal e o sistema geniturinário. Depois a gente tem os basófilos e os mastócitos, que são muito semelhantes. E os basófilos, eles agem no sangue e os mastócitos nos tecidos. E eles ficam em posições estratégicas, né? Os mastócitos, eles ficam embaixo da pele, das mucosas, e em estreita ligação com vasos e terminações nervosas. E aí, lendo sobre isso, eu descobri que tem mais 2 tipos de linfócitos. Tem os linfócitos NK, que se chamam natural killers, que são semelhantes aos
linfócitos T e eles agem sobre os vírus e as células tumorais. E uma coisa interessante, eles são mais sensíveis ao estresse físico e emocional. Por exemplo, uma noite mal dormida ou uma perda afetiva diminui consideravelmente a sua atividade. E depois a gente tem um outro tipo de linfócitos, que são linfócitos NKT, que são linfócitos não convencionais, que estão entre o linfócito T e o NK, e eles estão localizados, sobretudo, no fígado, né? E, então, tem uns estudos que indicam que a falta pode favorecer doenças autoimunes, como esclerose múltipla, e o excesso poderia favorecer outros tipos de doença autoimune, como o lúpus eritematoso sistêmico. Então, esse sistema imunológico é super importante, né, gente? Vamos passar para os anticorpos. Então, eu vou falar muito, vou cansar o povo aí. Que é bastante teoria, né? Então, os anticorpos, eles são as imunoglobulinas, né? Que são proteínas que são secretadas em resposta a substâncias estranhas, né? Então, naquela figura de cima, aquelas que são um Yzinho, assim, parece um Y, são os anticorpos. É que eu não tenho negócio para mostrar, daí fica difícil, mas dá para ver, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo, Carmen. Esses aqui, né? E esses aí, essas são os anticorpos. Então, a gente tem 4 tipos de anticorpos, né? Tem o IgA, que fica nas mucosas, né? Nas lágrimas, saliva, leite materno, secreções respiratórias e trato gastrointestinal. Então, eles protegem contra os organismos que invadem essas áreas. Depois a gente tem o IgG, que tem maior concentração no organismo, também é chamada de gama-globulina, e ela fornece imunidade a longo prazo, né? E é a única que atravessa a placenta e fornece ao recém-nascido a imunidade que vai durar meses. Aí eu me lembrei da Pilar, né, que é a obstetra, pensei nela agora, nessa questão aí do bebê, da imunidade do bebê. Então, a IgM, ela é a segunda mais abundante no organismo e ela é a primeira produzida em resposta a um antígeno, mas ela não fornece imunidade a longo prazo. E a última, que é a IgE, ela está envolvida nas reações alérgicas e nas infecções parasitárias. É isso. Próximo. Então, o sistema nervoso e o sistema imunológico, eles se ligam, né? Eles trabalham juntos. Eles não têm... os órgãos linfóides, eles são inervados por fibras simpáticas, noradrenérgicas, e tem fibras nervosas no timo, nos nódulos, nos tecidos linfáticos, né? Então, o sistema simpático, todos o sistema imunológico, eles são inervados pelas fibras, né, nervosas. E o sistema simpático, ele influi na inibição do sistema imunitário. E o parasimpático, ele estimula o sistema imunológico, que é o que a gente falou naquela questão do repouso, do descanso, né? Que é onde que vai estimular a formação de novas células, né? Então, os estados depressivos, eles podem induzir uma imunossupressão, porque o sistema imunológico, ele sofre efeitos emocionais, né, de neurotransmissores também. Isso, próximo. Então, sistema neuro, hipotálamo, endócrino, hipófise e imunológico. Então,
quando a gente estimula o hipotálamo estimula a hipófise, dependendo do estímulo, né? Por exemplo, quando a gente sofre muito estresse, o hipotálamo vai ativar na hipófise, o CRH vai vai ativar a hipófise que vai formar o ACTH e os corticoides, né? Vai aumentar esse tipo de hormônio, de neurotransmissor aqui, e vai inibir o sistema imunitário. Se a gente der estímulos positivos, né? E a gente o hipotálamo, ele vai ativar a hipófise, que vai formar endorfina e vai ativar a endorfina, e o hormônio do crescimento vai estimular o sistema imunitário. Então, assim, o hipotálamo, ele tem várias relações com o sistema endócrino, e o sistema endócrino tem relação com o sistema imunológico, está tudo encadeado. É como se fosse uma cascata, né? Começa num e já se espalha por tudo. Pode passar. Então, os efeitos da biodança sobre o sistema nervoso, neuroendócrino imunitário. Então, os efeitos, a gente estimula a formação da dopamina, né? Que é do entusiasmo, erotismo, prazer, do bom humor, as endorfinas que fazem com que a gente sinta bem-estar. A serotonina, ela estimula o pensamento. A noradrenalina, ela é um ativador da ação e vasodilatador arterial. E a acetilcolina, né, faz a reparação orgânica e desacelera. E o GABA é outro que ele é um tranquilizador, né, que ele entra na questão do parasimpático aqui, né, acetilcolina e o GABA, que é a parte da aula que a gente promove essa reparação orgânica, né. Eu acho que na biodança a gente consegue fazer isso. Espero, né? Ou então estimular as pessoas a se darem conta e a viverem isso, né? Fora. Olha, acho que era isso, gente. Mas Carmen, num grupo compacto, por exemplo, num ninho, né? Num ninho no chão, assim, que as pessoas entram num estado profundo, regressivo, tem uma super ativação da renovação orgânica, é muito forte. Tem. Às vezes a pessoa está super estressada, parece que não dorme, ela sei, um monte de coisa, ela sai, ela fica, ela sei, 5, 10 minutos ali, parece que ela dormiu uma noite inteira de sono, é muito forte. É muito forte. Então, a biodança é um instrumento, assim, poderoso, né, gente? É muito forte isso. E é importante que a gente saiba disso, né? Quando a gente quer ser facilitador, né? E o importante é que a gente faça bastante biodança, porque daí a gente já sentiu isso e daí a gente consegue entender melhor, eu acho, né? Por isso que é importante quem quer ser facilitador fazer biodança. Porque daí tu sabe o que tu tá falando, porque tu já sentiu isso. Carmen, a gente tem mais ou menos 20 minutos ainda, eu não sei se tu quer, de repente, abrir para perguntas, ou tu quer fazer alguma coisa em grupo, que tu tinha me falado. Mas eu acho que eu vou abrir para perguntas, né? Eu acho melhor. Eu acho. Porque, na verdade, eu não pensei nas perguntas, eu achei que iria me vir na cabeça, mas até agora não veio nada. Eu vou sair da apresentação para poder ver o pessoal, tá? Tá. E vamos deixar aqui, não sei se também a Suzana tinha trazido uma questão que, de repente, nesse momento já dá para retomar, se quiser, né? E tem muitas outras coisas que também aqui podem estar anotadas no grupo. Não sei, tu foi lendo, né, Carmen,
as coisas. Algumas, né? Porque eu sou assim, eu me concentro no que eu estou falando e daí eu não olho ali embaixo, né? Mas alguma que pulou assim, eu li. Eu não consigo. Deixa eu ver. Dando palestra, eu não olho o chat, porque senão não dá. É que senão eu perco o fio da meada, né? Não, Eu me perco na. Assim eu já dou umas viajadas, mas se eu olhar, fica pior ainda. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Se alguém quiser agora, fazer uma pergunta, levanta também o. Aqui a Pilar comentou que atualmente a vitamina D se considera um hormônio, regula as funções que influenciam na humanidade e o sistema osteomuscular. É um comentário da Pilar. muito bem. Eu estava curiosa para saber isso, porque até agora ninguém me falou. Nenhum médico que eu sigo lá, que é reumatologista, me disse isso. Es que había una pregunta para el tema ese. Muito obrigada, Pilar. Pilar, tu quer falar alguma coisa? Bueno. ¿Quieres abrir tu câmera? Está ali embaixo, sim. Ela está ali embaixo. El móvil también. Okay. Tá ali em cima. Sim. Aqui. Para mim está embaixo. Tá, para mim está em cima. A ver, así me veis. Bueno, he apuntado 2 o 3 cosas que, bueno, me ha parecido fantástica tu exposición, Carmen. Obrigado. Porque lo has explicado muy simple, me salía italiano, simplici. Simple y a la vez muy, muy bien todo. No sé, se me ocurre la foto que has puesto de la cascada de la neuroinmunoendocrinología, la cascada esta. Hay también una respuesta de cada órgano hacia arriba, devuelve la información hacia arriba y todo eso hace que esté interrelacionado, ¿no? Esa idea, que no es solo de arriba abajo, que yo sé que tú por el tiempo no has podido explicar más, pero para la gente comprender que no, como decía Mirtes esta mañana, no es exactamente un órgano otro, todo en fila, ¿no? O todo en fila de arriba abajo, es todo interrelacionado. Sí. Obrigada. La respuesta diciendo aquí ya hay suficiente, aquí hace falta más. Entonces llega un estímulo que es visual, por ejemplo, ¿no? Si yo ahora veo un coche rojo porque tuve un accidente con un coche rojo, no es verdad, no es vero, pero no es verdad, pero podría ser. Todo el sistema entra en alarma, ¿no? O si yo veo un chico muy guapo aquí de pronto, no hay nadie aquí, pero... Sí. Instantáneamente todo el sistema cambia sus conexiones a nivel de todo, ¿no? Y luego hay un punto que yo voy a hablar mañana, que tú decías, ¿por qué la depresión baja la inmunidad? ¿Vale? Y es porque el sistema de la oxitocina y la serotonina directamente bajan la inmunidad cuando tienes poca oxitocina, poca serotonina. Influye directamente en el sistema inmunológico. Y es por eso, por lo que la biodanza, hay una diferencia con el yoga, otras disciplinas, que no exista el vínculo. Porque cuando hay el vínculo, producimos más oxitocina, endorfinas, serotonina, estimula más todas estas cosas. Nosotros tenemos un instrumento que tenemos muchos ecofactores, la música, el movimiento, con muchos más, y además el vínculo, y además la búsqueda del placer, y con todo eso producimos más sustancias que mejoran la inmunidad. Obrigado. Registrei, queria falar. Rudy, quer falar? Sim, está me ouvindo? Sim. Mirtes, eu vi um trabalho agora por causa do sistema imunológico na pandemia, que a vitamina D, que funciona mesmo como um hormônio para o sistema imunológico, teria que se tomar de 15 a 20 minutos um banho de sol, mas teria que ser no corpo. Não basta estar com a roupa. Eu até, às vezes, eu tenho um lugar aqui que ninguém vê nada, que eu tiro a roupa 10 minutos na minha casa, né? E ele disse assim que a quantidade que o organismo absorve em 15 a 20 minutos
ela é o suficiente, não precisa ficar mais que isso no sol, porque depois o corpo bloqueia a absorção quando chega naquele nível, né? E que a gente, não tendo isso, né, teria que tomar a vitamina D, teria que tomar, porque realmente ela deprime um pouco o funcionamento do imunológico. É isso que eu dei estudando, assim. Sim, eu não sei, eu tenho uma experiência própria com a vitamina D, porque eu tenho geneticamente, mesmo que eu pegue muito sol, eu absorvo muito pouco de vitamina D. Então, eu comecei a sentir que eu precisava, porque eu comecei a ficar triste. Eu me dei conta que eu estava ficando triste, eu não tinha motivo, e daí eu fui fazer um exame de sangue, eu não tinha nada de vitamina D, era uma coisa assim, estava zerada, né? Daí eu tenho que tomar, e a Anaís também, a mesma coisa, é uma questão genética que a gente absorve pouco. Sim. E diz que ela fica na camada subcutânea, assim, que ela tem que passar a camada de gordura para depois se distribuir, né? Mas o importante é a gente tomar sol. E o sol não é aquele primeiro sol, é das 10 às 2 da tarde. Mas só 15 a 20 minutos tá bom, não vai dar grandes problemas, assim, de afetar câncer de pele ou coisa assim. Mais É muito bom. Mais alguém? Roberta? Oi, gente. Eu tenho uma pergunta que pode ser para qualquer um de vocês, assim, porque se fala bastante das emoções e da relação, então, de toda a parte emocional com o sistema imunológico, enfim. Eu, né, pensando nos meus processos, eu estou muito conectada com a parte de reabilitação dos instintos, né? Então, eu queria saber, assim, olhando, pensando em cérebro reptiliano, o quanto, se tem alguma coisa específica, assim, e o quanto a inibição dos instintos, acho que o Rudimar tinha falado, né, quando as pessoas estão no estado de congelamento, o quanto isso afeta no nosso sistema imunológico. Então, queria ver o que teria para falar sobre isso. O próprio Rolando falava que tu pode medir isso. Uma pessoa super animada, ela tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu não tenho certeza dos dados, ela tem, por milímetro cúbico de sangue, 10/6 do linfócito de defesa T, por exemplo. E uma pessoa depressiva, você vai medir 10/2. E isso é um absurdo, a diferença dessas coisas em termos de vida, né, e de sistema de proteção, né? Então, para a gente ter uma noção de o quanto uma aula muito boa de biodança, ela influencia positivamente, né, na defesa. Às vezes a gente sente que a aula não foi muito boa, mas o grupo gosta, né? O grupo parece que está noutra. O Rolando uma vez disse que a biodança é boa, apesar do facilitador. Por isso que cada um se identifica muito com o facilitador, né? Mas é isso, né? Influencia diretamente no sistema de defesa, né? As experiências positivas, as vivências integradoras, né? Não sei se é isso, se te satisfaz isso, Roberto. Na verdade, eu estava falando mais eu não sei, assim, eu li muito pouco sobre o projeto Minotauro, mas acho que o Minotauro está mais relacionado à reabilitação dos instintos, então a minha pergunta é mais em relação aos instintos mesmo, enfim, é que tudo está interligado, mas não sei muito bem como elaborar essa pergunta, se alguém quiser ajudar, senão fica aí como reflexão, assim, pelo menos fica como reflexão para mim. A sensação que eu tenho, deixa eu tentar traduzir a tua pergunta, Roberta, assim, é como se tu quisesse ver onde no cérebro é o instinto, é isso? Seria mais ou menos isso, quando tu falou de cérebro reptiliano? Não, porque a gente está sempre, né, que você falou, então, o cérebro reptiliano, daí o sistema límbico e o córtex, né, o córtex. E a impressão que eu tenho é que se fala muito do sistema límbico e aí se falou, por exemplo, naquela palestra de educação selvagem, né,
de resgatar muito a questão dos instintos. Então, eu vejo que a gente aborda, eu sinto, assim, a impressão que eu tenho, pode estar equivocado, mas que a gente fala das emoções e fala pouco dos instintos, assim. Então, eu não sei, para mim fica como se estivesse faltando alguma chavezinha que conecte as coisas, assim, só que eu não estou sabendo explicar exatamente. Claro, yo, si quieres, contesto un poquito. Sí, claro. Sí. Sí, por favor, Pilar. Yo sí que entendí lo que quiera decir ella. Es que a veces hemos hablado del sistema límbico o del sistema de las hormonas hipotalámicas, pero el sistema es límbico hipotalámico, está todo interrelacionado. Entonces, hay un cerebro, mi forma de explicar en fisiología el cerebro es bueno, similar pero un poquito diferente. El cerebro reptiliano es el que es común a todos los seres vivos, animales, ¿vale? Aunque ahora dicen que las plantas son muy inteligentes, pero todos los animales tienen cerebro reptiliano. Não. Pero se interconectan por el suelo, pero bueno, no tienen... Entonces, el reptiliano regularía lo que necesita un cocodrilo, por ejemplo, ¿no? Regular la temperatura, que para un cocodrilo es más fría, la respiración, las funciones más básicas para estar vivo un animal, ¿vale? El latido de su sistema cardíaco, que es diferente, o sea, las cosas más básicas que además son automáticas, o sea, es el sistema autónomo, no es voluntario, y además son imprescindibles para la supervivencia de ese animal. Y nosotros también tenemos esa parte, porque no tenemos que lembrar a recordar, ¿verdad? La respiración, el corazón late, hay cosas que suceden automático para, ¿no? Sin que tengamos que pensar para hacerlas. La parte siguiente sería la parte que es común a los mamíferos, que es el sistema límbico hipotalámico. Es el cerebro mamífero que se llama. Y aparte de las emociones que se registran, una parte en el córtex y una parte ahí, sobre todo influyen, eso regula todo el comportamiento instintivo. Empieza por el comportamiento sexual, el de la reproducción, el de las reacciones que mezclan lo que pensamos o vemos con lo que hemos registrado, que hemos sentido, y como todo eso lo hemos guardado en un comportamiento instintivo adaptativo, o sea, algo que viene aprendido por nuestras experiencias. Hay otro comportamiento instintivo que es automático, ¿no? Pero cuanto más subimos en la parte del cerebro, ¿no? Más perfeccionado nuestro cerebro, porque se supone que nosotros somos más perfeccionados que los cocodrilos y que los osos, aunque no está muy claro, pero entonces ya la siguiente parte ya es el cerebro racional, ¿no? Serían las tres, como sube el nivel de elaboración intelectual unido a lo emocional y a lo instintivo. Entonces nosotros, los seres humanos, en general en nuestra cultura tenemos un freno bueno, estas son las gafas, un freno del córtex cerebral, de la parte más intelectual, está frenando muchos procesos instintivos. Nosotras, desde que, por ejemplo, las mujeres, ¿no? nos reprimen más la sexualidad o las expresiones instintivas, y hay una parte que es buena para adaptarse a la especie. No podemos mostrar un comportamiento sexual en un lugar que no es adecuado, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos a la oficina del banco, por ejemplo, ¿no? Pero hay otra parte del comportamiento sexual que también lo hemos frenado. O de otros instintos de expresar inmediatamente nuestro enfado, poner límites, cosas que la biodanza intentamos restaurar. Poner un límite cuando es necesario es parte de la supervivencia y lo hemos frenado también. Entonces, biodanza reconecta con los instintos y lo hace disminuyendo el efecto del córtex. Por eso en la vivencia llevamos a las personas a un estado en el que baja el control del córtex, ¿no? Se me permite, me gostaria de acrescentar uma coisa nesta explicação, já estou falando espanhol, que é, assim, porque poder entender a função frenadora, né? O porquê disso, por que a gente freia, né? Porque em nível cortical existe um freio do comportamento, né?
Então, eu sinto lá ser necessidade de algo e eu vou, em vez de favorecer, usar todo o sistema mais racional, intelectual para favorecer algo, eu vou lá e reprimo, né? E eu acho que é interessante a gente olhar isso sobre uma perspectiva também histórica, que eu gosto muito de sempre pegar, né? Que é a questão, assim, por exemplo, a gente imagina, tá? Vamos imaginar, porque os grandes mamíferos, né, eles têm córtex também. Os mamíferos, em geral, têm córtex, só que é mais fininho, né? Então, na nossa espécie, o córtex cerebral, ele vai se desenvolver muito para dar conta de todas as funções que a gente foi desenvolvendo para desenvolver tecnologia e tudo isso foi aumentando o tamanho do córtex, né? Mas todos os mamíferos, digamos, e outras espécies também, né? Tem a função frenadora, e essa função frenadora vem do córtex, né? Só que o que acontece? Essa função frenadora, ela seria uma estratégia biológica, né? Então, por exemplo, se a gente tem um leão na savana, né, uma leoa, e ela vai caçar, ela está morrendo de fome, ela tem que caçar. Se ela não tem a função frenadora, ela vai ver uma gazela, vai sair correndo e vai se atirar em cima e não vai conseguir caçar. Ela tem que conter aquele, né? Ela tem que frenar o impulso de sair correndo para estrategicamente ver quando que ela vai poder dar o salto, dar o bote e conseguir o que ela quer, né? Então, para o ser humano, certamente, originalmente, nas sociedades paleolíticas, a função cortical, ela tinha uma função de favorecer. Eu tenho fome, eu não tenho condições, como eu vou fazer ferramentas, como eu vou fazer o fogo, como eu vou fazer uma série de coisas para favorecer a minha sobrevivência, né? À medida que evolui as relações sociais, principalmente quando a gente vai ter o fenômeno da civilização, né? Existe toda uma relação onde eu vou ter uma relação de exploração entre seres humanos. Então, eu passo a usar a função frenadora não para ter sucesso naquilo que eu necessito imediatamente, mas eu passo a usar a função frenadora para postergar ao máximo coisas que eu tenho necessidade, porque eu estou com medo de ser punido socialmente de alguma forma, né? E essa é a questão grande da nossa civilização, ela dissociar do instinto, e possivelmente todas as nossas doenças psicossomáticas tenham muito a ver com isso, né? Porque eu fico postergando eternamente a realizar. Eu uso todo um sistema super sofisticado que seria para me dar soluções para reprimir aquilo que eu necessito, para negar aquilo que eu necessito. Então, dentro da estrutura de civilização, e isso a gente vai ver que é a base da neurose também, né? A neurose é isso. Então, eu vou usar todo esse aparelho fantástico, né? Que é estratégico, que ele teria que ser utilizado para me favorecer a minha sobrevivência, para estrategizar a coisa que eu preciso, eu vou usar para reprimir, para não deixar chegar, movido basicamente pelo medo, né? Então, pelas adequações sociais, e isso, bom, né? Daí, claro, então a civilização e instinto começam a bater de frente, né? E, claro, com a biodança, o que a gente faz, né? A gente procura ativar as funções do sistema límbico e baixar as funções do córtex, para quê? Para permitir que a gente não se trata de cortar o córtex fora, ou cortar a racionalidade, né? É poder integrar essas funções, né? Eu acho que o Rudy falou bastante sobre isso hoje de manhã, né? De integrar, não se trata de negar o funcionamento cortical, mas se trata de refazer aquele funcionamento original, porque isso tinha biologicamente a gente não existe nada no nosso corpo que seja à toa, que seja para nos prejudicar, não existe criação nisso. Se a gente tem um sistema frenador é porque é necessário, né? Mas ele tem que ser usado a nosso favor e não contra nós. A cultura distorceu isso. Mirtes, um segundo só. Quer dizer, o hipotálamo, ele é 1% da massa cerebral.
mas controla funções neurovegetativas e endócrinas, né? Mas também a fome, a saciedade e o desejo sexual, né? Agora, o córtex pré-frontal, que trabalha com a inteligência, com a consciência, com a personalidade, com a repressão de impulsos, né? Mas ele, na verdade, quando você olha para uma pessoa e tem desejo sexual, que é um instinto sexual, né? Aí você vai trabalhar com o córtex frontal. Como é que eu vou fazer? Exato. Se é por uma mulher, eu vou fazer uma poesia, eu vou convidar para jantar. Quer dizer, a busca da integração é o tempo inteiro agora, sabe? Exato, e claro, o que seria numa cultura muito repressora, ao invés desse sistema favorecer, né, dizer, como é que eu vou fazer? Diz, não, tu não pode, é pecado, é horrível, tu vai ser queimado no fogo do inferno, né? E aí vai, né? E daí, em vez de eu favorecer, eu uso isso para, reprimir. Né? Pessoal, temos mais 4 minutinhos. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Cris? Oi. Então, o Rudimar tinha colocado de manhã, né, a questão de poder existir outras linhas de vivência, que as drogas poderiam até ser uma sexta linha de vivência. Eu queria... Dava para falar um pouquinho mais sobre isso? Porque o conhecimento, ele está sempre mudando, né? Às vezes uma teoria nova refaz, né? Eu tinha um amigo que não gostava do Freud, eu digo, então escreva um livro para você confrontar a teoria do Freud, mas o que ele faz na sua vida é uma pessoa igual a gente, né? Não dá para você ficar falando mal da vida do Freud sem conhecer a sua obra, né? Mas... eu agora, depois que eu fiz 60 anos, eu começo a me perder. Tu pode repetir o que você queria? É verdade. Não, é que de manhã tu tinha comentado, né, que... Já voltou. Não, o César falou, por que é evolutivo? Porque se a gente parar nas 5 linhas, o sistema fecha. Surgem outros facilitadores, as novas gerações, e os novos estudos da ciência, que talvez, né, seja uma sexta linha, essa questão da humanidade, e uma linha tão vital, né, onde se reprime tanto a vida, né, que é essa linha da gente ter uma necessidade de viajar, né, essa necessidade da alteração de percepção. Claro que a gente propõe que a biodança, que a alteração de percepção, ela está na vivência. Os adolescentes, onde eu morava, só queriam fumar maconha e beber e não sei o quê. Aí eu disse para ele, porque eles queriam adrenalina. Aí eu disse para ele, vocês querem adrenalina? Vocês se aproximem da menina da tua aula ou do menino que vocês mais desejam, mais gostam, se aproximem deles que vocês vão ver o que é adrenalina. Né? Então, a própria vida, se a gente estiver muito presente, vai provocar essas alterações de percepções. Mas, assim mesmo, eu acho que tem algo ligado a isso, ligado à alteração de percepção por alguma droga, por alguma substância, tá bom? É interessante de buscar os estudos iniciais do Rolando, que ele pesquisou com o LSD, né? Ele fez toda a pesquisa, inclusive tem hipótese de que tenha a ideia, né, a fonte da ideia original tenha vindo daí, né, de alguma viagem, de alguma trip que ele fez e, né, abriu. E depois tem umas teorias também que dizem que possivelmente a evolução da espécie era que a gente morava lá, se eu morava num lugar que se comia muito cogumelo, né, também tem toda uma outra história sobre isso. O Groff fez isso mesmo, né? Com alterações psicodélicas, mas depois começou a se complicar com o sistema e passou a usar situações experienciais, que são vivências, né? Sim. Mas mesmo as danças, né? Tantas danças podem gerar estados alterados super fortes. Dione? Obrigada. É só uma fala bem rápida, nessa linha de que a gente está vivendo tanta alteração, especialmente nessa questão de dimensão espaço-tempo.
Aqui a gente está vivendo um exemplo disso, de que tem pessoas de diversos lugares aqui. Então, eu acho que só esse dado já é suficiente para saber que daqui a pouco, sim, outras linhas vão, não só na biodança, mas em toda a ciência, né? Vai ter que surgir com certeza, né? É isso. Bom, pessoal, eu quero agradecer a Carmen, querida, legal contar com a tua colaboração de novo, assim, esteja sempre bem-vinda aqui, espero que continue agora esse final de semana também, né? Vou continuar, amanhã estarei aí. Então, estarei aí amanhã de manhã bem curiosa. Tá, agora a gente vai ter um pequeno intervalo, né?